Olá pessoal, estamos começando o terceiro episódio do Coronga, o terceiro Cavaleiro do Apocalipse, porque vamos fechar uma trilogia que acho que explica um pouco esse nosso momento muito tenso, para não dizer outra coisa, com relação ao que passa principalmente o Brasil. E hoje a gente vai falar de polícia no poder, vamos falar de milícia e tudo que vem acontecendo no país nesses últimos dias, fazendo um apanhado geral nesse nosso terceiro episódio. É um tema meio tenso, né? Assim, pra não dizer desesperador, eu acho que a palavra é essa. Mas, cara, vamos pra cima, né? Tem que descer um pouco a lenha pra ver se as pessoas entendem a gravidade da situação. E de quando você vai começar a contar pra gente um primeiro contexto histórico da onde a gente quer chegar, num país onde tivemos greve da polícia nas últimas semanas, e algo muito mais sério até do que um humorista imitando o presidente e dando bananas para a imprensa. Só para a gente lembrar de algo tão factual, né? Presidente Bolsonaro, o senhor falará sobre o PIB? O que é PIB? A pergunta é pro presidente, não pro senhor. A pergunta é pro presidente, não pro humorista. Mas hoje a gente vai falar de coisa séria. A gente não vai se deixar levar. Eu não vou nem falar aqui o que representa um cara se dedicar a fazer esse tipo de humor institucional a um presidente da República. E achamos, como disse o site sensacionalista, o seu carioca delegado, o Marvio Lúcio, achou o limite do humor, o limite do ridículo do humor. Bom, acho que primeiro a gente precisa voltar pro longínquo ano de 2001, né? O ano que, pelo menos a minha principal preocupação era ter todos os 151 Pokémons. Mas nesse ano um professor do curso de Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro, Marcelo Burgos, ele reuniu 22 alunos e realizou um estudo chamado A Utopia da Comunidade Rio das Pedras. Nesse estudo ele escreveu: em uma cidade marcada pelo recrudescimento, que é o surgimento com maior intensidade, da violência urbana, morar em uma favela sem ter que conviver com a sombria presença de traficantes torna-se compreensivelmente razão suficiente para aumentar o apego do morador no lugar. Em 2003, então o deputado federal Jair Bolsonaro, na Câmara, defende as milícias, que ele chama de grupo de extermínio. Enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. A gente já começa a sentir que há algo estranho no ar, né? A partir de uma declaração dessa, quem prestava atenção em política na época devia ter se alertado à época, mas a gente ainda era muito novo, né, Paulo? Ainda não dava para ver o que cada deputado individualmente fazia. E aí, em 2007, né, o ano que eu estava saindo do colegial, saiu um filme chamado Tropa de Elite. Quem quer rir, tem que fazer rir. Você vai rir, Antônio? Entendeu? Tem que fazer rir, pô. E nesse filme, o protagonista chama Capitão Nascimento, né, interpretado pelo Wagner Moura. Ele tem um caráter polarizador, né? Ele aparece torturando crianças, mas ao mesmo tempo ele resiste à corrupção da polícia, né? De onde é que veio esse tênis, filho? Ganhei, meu senhor. Ganhou não, tu perdeu, bora. Então, é um personagem de caráter dúbio, é um protagonista duvidoso que simboliza conceitos duvidosos, né? De novo, é aquela coisa de você defender conceitos que se contradizem, né? Aquela duplo pensar do George Orwell. Por exemplo, tortura é corrupção? Com certeza, né? Com certeza, é corrupção da moral, da ética, dos limites que você pode inserir de dor numa outra pessoa, né? E o Capitão Nascimento, além disso, ele simboliza também que o policial mais honesto, que vive na violência cotidiana do Rio de Janeiro, né, poderia se transformar num sociopata, ele poderia esquecer da empatia, ele poderia esquecer o que realmente significa corrupção, né? E isso faz com que ele se transforme num produto do sistema que ele mesmo acredita combater, né? O interessante é que houve uma entrevista do Wagner Moura em que ele comentou que o Arnaldo Bloch, um jornalista, né, disse que o filme era fascista, que incitava, né, isso. E o Wagner negou. Ele falou que o Tropa de Elite seria um estudo mesmo de como que a polícia se comporta no estado de Rio de Janeiro. Então eu rejeito categoricamente a ideia de que o Tropa endossa o comportamento do Capitão Nascimento. Agora, um filme
e Marighella, um filme, ele é, por excelência, qualquer obra de arte, ela é polissêmica. Ele não é o que eu quero dizer. Como se fosse a intenção do diretor, e no caso até do próprio ator Wagner Moura, de interpretar alguém que não tivesse sido tão valorizado pela sociedade, né? Era apenas mostrar a realidade do que acontecia dentro de uma luta contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, né? Essa eterna luta que a gente fala que não sai do lugar, com relação a ser muito mais para matar preto, pobre, favelado, do que realmente para combater as drogas. E chama atenção porque a sociedade realmente botou ali, num momento, acho que de extremo pavor da violência, né? Principalmente uma classe média que emergia, colocou ali no Capitão Nascimento realmente o herói, né? Para acabar com a bandidagem. E isso parecia que talvez ficaria só ali naquela esfera inicial, e o que foi evoluindo. E inclusive com o José Padilha, que na minha visão é um diretor policialesco, com relação a muito essa visão do cinema americano, hollywoodiano, inclusive tudo isso que o Léo vai introduzir a partir de agora, para mim, na minha visão, a aceitação da sociedade brasileira vai muito de ter acompanhado o cinema americano, sempre o Duro de Matar, sempre o policial que faz a justiça com as próprias mãos, e ter aceitado com um padrão, porque consumiu sempre esse cinema americano, esse cinema da vingança, né, do sangue por sangue, e acabou aceitando tudo isso que veio. E como o Léo disse agora, acho que a intenção do Padilha era mais mostrar uma realidade brasileira onde o povo acabou abraçando, porque já estava acostumado a abraçar esse tipo de herói, e o Capitão Nascimento virou o herói nacional, e antes tivesse ficado só o Capitão Nascimento como um herói nacional disso tudo. E a escolha do Nascimento como herói nacional diz mais sobre o Brasil do que do Padilha, né? O Brasil que teve esse imaginário coletivo. E então o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, né, em 2007, o José Mariano Beltrame, do governo Sérgio Cabral, que hoje está preso por corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em entrevista à Veja disse: Nascimento poderia sim ser considerado um herói em função de seu preparo e de sua disciplina, mas não pela violência, que só ocorre na ficção. Então, em 2007, a principal autoridade de segurança do Rio de Janeiro falar que a violência que estava na cara de todo mundo, que inclusive possibilitou a criação do filme Tropa de Elite, que realmente as pessoas se sentiram identificadas com ele, porque ele botou tudo na criatividade do diretor José Padilha, né? Exato. Ele quase colocou, tudo essa parte é tudo da cabeça. Faltou falar, não, mas nem existe favela, esse cenário foi o próprio José Padilha que criou pro filme. E tudo isso ajuda a gente a entender, como o Rio de Janeiro e o Brasil chegaram até aqui, né, nessa situação de violência. Pulando para 2019, o estudo de Burgos, né, aquele professor de 2001, da PUC, ele é mencionado numa reportagem do Alain de Abreu, da revista Piauí, que menciona, né? Quando fizeram o trabalho, nem Burgos e nem seus alunos perceberam que aquela sensação de segurança derivava do poder exercido no local por uma nova forma de organização criminosa que surgia no Rio. Ou seja, em 2001, esse estudo foi apenas para exaltar a forma como as pessoas conseguiam se blindar de toda a violência, e não conseguiu detectar já um poder miliciano, paramilitar? Exatamente. É exatamente essa a provocação que a revista Piauí nos trouxe, né? E em 2010, voltando um pouquinho, entre a visão otimista, né, de 2001, desse estudo, e a reportagem que narra essa ascensão das milícias publicada em 2019, né, tem um outro filme chamado Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. Imagina a merda que ia dar se o Bob trabalhasse deputado corrupto como trabalha traficante. Voltando a falar, né, do filósofo canadense Marshall McLuhan, que previu a internet, seus efeitos sociais, as bolhas de convivência, que a gente comentou no podcast anterior, ele também fala do papel do artista. E aí eu penso o artista, estou falando do Padilha e do Wagner Moura aqui agora. E o filósofo diz que o artista capta a mensagem dos desafios culturais décadas antes que seus impactos e transformações ocorram. O artista, então, constrói uma arca de Noé para enfrentarmos os desafios que estão por vir.
Eu considero que o Tropa de Elite 2 poderia ter sido considerado a nossa arca mais do que o primeiro. Para o Brasil ter se livrado das figuras das milícias, do que elas são hoje. Mas parece que a gente ignorou, a gente não entendeu o filme, né? O que a gente pode trazer com relação até ao segundo filme e traçar um paralelo engraçado, porque no começo do podcast vocês tiveram aí uma inserção sonora de um personagem quase irrelevante na primeira fase do Tropa de Elite, na primeira parte do Tropa de Elite. Mas ele já aparece ali, né, tendo certos vícios dentro de uma corporação. E não é que Léo, neste segundo filme que retrata tão bem, retrata de forma tão clara as milícias tomando poder e, inclusive, uma junção improvável de um policial violento com um professor de esquerda, né? Que na época muita gente chamou de como se fosse uma inspiração. Acho que o próprio Padilha falou em inspiração no Marcelo Freixo, né? E eles se juntam, né? Mas onde eu quero chegar é justamente nesse segundo personagem, que no primeiro filme ele é mais ali alguém caricato, e no segundo ele continua caricato, porém mais importante na comunidade. Ele desfila entre as pessoas ali, ele é meio que o dono de... Hoje é no amor, hoje é no amor. Depois que a polícia passou, depois que, inclusive, as UPPs passaram, né, falando de vida real, falando também de Sérgio Cabral, ele reina ali tranquilamente, ele cobra impostos de todo mundo, ele faz o seu churrasco, ele dá tiro pro alto. E acho que a gente pode traçar um paralelo bem interessante de uma figura insignificante do primeiro filme para alguém poderoso no segundo. E eu fico pensando, será que os caras já sabiam o que ia acontecer, Léo Palhano? O subtítulo do filme já traz, né, essa mensagem de que o inimigo do filme agora é a milícia, né? Não é mais o traficante, né? Que inclusive a milícia muito mais bem estruturada e mais próxima da política. E aí, né? só um detalhe, do mesmo jeito que talvez o brasileiro tenha interpretado errado o primeiro filme com relação a trazer a figura de herói do Capitão Nascimento. Aliás, o brasileiro sempre vai nos heróis errados, né? E permite que os heróis façam qualquer coisa. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente nesse podcast. Agora, chama a atenção de que também o brasileiro acho que entendeu errado esse inimigo agora é outro. O brasileiro se voltou pra figura do político. É o político. Esse filme mostra que, tá vendo? Eles também são contra a corrupção. E não. O verdadeiro foco do filme está com relação a forças armadas paramilitares e a milícia. O filme termina, né, mostrando todo esse envolvimento da milícia com a política de uma forma bem trágica, né, mostrando que a milícia dominou os três poderes em Brasília, que todo o trabalho, né, do Capitão Nascimento e do ativista de esquerda foram em vão, foram meras pedras no sapato que atrasaram as ambições da milícia. E assim, aí o paralelo com a nossa realidade, ela é intencional mesmo e inevitável. A gente teve a CPI das milícias, e só para introduzir que CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo, que transforma a Casa Parlamentar, né, que normalmente cria leis, em uma comissão para ouvir depoimento, tomar informação diretamente, agindo como se fosse uma força policial de criar inteligência, de criar provas para depois tomar os devidos processos legais para incriminar aquela pessoa, para descobrir determinado esquema de corrupção ou esquema ilegal. E essa CPI das milícias, presidida pelo Marcelo Freixo, que na época era um deputado estadual e hoje ele é deputado federal, pelo PSOL. E na ocasião, o deputado estadual, hoje senador, Flávio Bolsonaro, do PSL, durante a votação para a instauração da CPI das milícias de 2008, após dois repórteres do jornal O Dia serem torturados por milicianos na favela do Batã, proferiu a seguinte frase: "Sempre que ouço relatos de pessoas que residem nessas comunidades supostamente dominadas por milicianos, não rara é constatada a felicidade dessas pessoas que antes tinham que se submeter à escravidão, a uma imposição hedionda por parte dos traficantes e que agora pelo menos dispõem dessa garantia, desse direito constitucional, que é a segurança pública. Façam consultas populares na favela do Rio das Pedras, na própria favela do Batã, para que haja contrapeso também." Embora tenha representado uma